Fala aí no comentário. Raquel. Fala aí, amigo. Aí, ó, pera aí. Aí, agora foi. E aí, gente, como é que você tá aí nessa quarentena? Fala aí pro pessoal. Então, né? Tô bem, tentando estudar um pouquinho, mas não como o Kleber, né? Que criou um canal, que agora tá lendo artigo, lendo livro, mais do que a gente fazia na faculdade. Mas tô indo Ai, bem, se protegendo, usando máscara, álcool, não indo na rua. gente, só pra tirar dúvida aí de vocês, a Raquel, ela é técnica em química, ela estuda comigo hoje lá na licenciatura, faz faculdade comigo. Também trabalhamos em pesquisa junto. Fora os outros trabalhos que nós já fizemos juntos pela faculdade, gente, que são muitos, são muitos, são muitos. Muito. E hoje nós vamos estar falando sobre laboratório de química. Vai ser muito bom, porque nós vamos ver que o laboratório de química está tão perto da gente, né, do que nós podemos pensar. Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar. Fala aí sobre o laboratório de química. O que o pessoal acha sobre o laboratório de química que você pesquisou? Então, gente, para começar, desenvolver um pouquinho o título, né? Que a gente decidiu que seria Quebrando o Tabu dos Laboratórios de Química. Por que esse nome de Quebrando o Tabu? Eu perguntei a algumas pessoas da faixa etária entre 20 e 60 anos do que vinha assim à sua cabeça quando você pensa laboratório de química, né? Pessoas leigas, né? Que não tiveram nenhuma experiência fora do ensino médio, isso acho que tiveram. E muitos responderam como: vocês misturam as coisas, né? Vocês formam substâncias, vocês usam jaleco de óculos. E o fato de que isso eu achei interessante, por quê? Porque eles focaram muito nas substâncias que produzimos dentro do laboratório, mas como substâncias ou produtos ligados ao empreendedorismo. E ninguém em nenhum momento abordou de que isso pode ser também usado para pesquisas pedagógicas e também de que o laboratório não é só aquele ambiente que está distante da gente, que uma pessoa que não está fazendo faculdade, seja de química, né, ou engenharia, pessoas que têm acesso remotamente ao São caiu, gente. curso, de que você não pode ter acesso, você pode ter o seu próprio laboratório em casa. E aí o que eu e o Kleber estávamos vendo é no Google mesmo, se você colocar como fazer o seu próprio laboratório em casa, tem tantas pesquisas, tem tantas formas de fazer, porque você não depende de equipamentos nem vidrarias especializadas para você fazer a sua pesquisa, para você se indagar. Por que isso acontece, né? Às vezes a gente mistura uma coisa ou outra e pensa, o que vai acontecer? E é por isso que a gente resolveu fazer essa live, contando um pouquinho do que a gente passa no laboratório e de que isso está presente no nosso cotidiano, não é uma coisa que está afastado, sem contar que não é porque nós somos técnicos ou porque estamos fazendo faculdades que não passamos dificuldades. Isso também me atraiu muito, porque eu perguntei também para essas pessoas, né? Qual é o nível de complexidade? Você acha que é fácil ou que é difícil estar em um laboratório? E muitos responderam: para uma pessoa que sabe, deve ser fácil, né? Para mim, que não sei nada, é difícil. E não é fácil. A gente passa por dificuldades constantemente, a gente aprende constantemente, a gente também erra constantemente, a gente não chega nos nossos resultados muitas vezes. E isso não significa que a gente precisa estar aflito com isso. Significa que a gente tem que melhorar, estudar, ver o que a gente pode fazer. Porque muita gente acha que parece que a gente abandona a nossa humanidade depois que a gente estuda sobre um tema, e a gente vira os experts, né? Mas só que se a gente vê na história mesmo, né? Pessoas que são bem capacitadas erraram.
né? Pessoas que, sabe, grandes cientistas erraram, tiveram muitas falhas para chegar num resultado, né? E não é só porque, vamos supor, nós fizemos técnico durante 2 anos e também agora nós estamos na licenciatura por volta de 2 anos aí, 2 anos aproximados. Sim. 4 períodos. E a gente, mesmo assim, tem, sabe, não é direito, né? Direito de errar, porque e o erro parece que persegue já a gente que estamos estudando e tudo mais. Aliás, é essa a época da gente errar, porque daqui a pouco a gente vai ser profissionais aí, seja na área do ensino, seja professores, enfim, para onde nosso caminho nos levar, nós vamos ter que se posicionar como profissionais. Não vamos deixar de errar, claro, mas também não vamos cometer erros, sabe, de iniciante, né? Com isso. Então, tá. Como você falou, sobre a produção de conhecimento também no laboratório, não só para fins de empreendimento, gente. O laboratório também é uma boa ferramenta para o ensino, para você que quer aprender assim, de uma maneira mais plena, né? Digamos assim. Porque a gente está muito, sabe, conteúdo dentro de sala de aula, tá, mas o único momento que a gente pode pegar esse conteúdo e aproximar da gente, a gente vê algo acontecendo relacionado àquele conteúdo, né? Por mais que, como a gente vai falar aqui daqui a pouco, às vezes a prática se destoa totalmente da teoria. E tipo, e mesmo assim, dá para ter a ciência mais próxima. A gente vê que a gente pode fazer dentro de casa muitos experimentos, né? A gente só tem que se perguntar o porquê, o que está acontecendo por trás daquilo, né? Isso. E aí uma coisa que a gente achou importante relacionar é justamente o fato de que nós temos acesso à teoria, né? Nós entendemos. E a gente vai, às vezes, fazer a prática achando que vai dar certo. E não, dá uma coisa totalmente errada por diversos fatores, às vezes nem erros assim, nossos, mas por uma bobeirinha. E não significa que é porque deu errado que a gente agora vai abandonar, né, a pesquisa ou qualquer coisa do tipo. Mas é o fato de justamente estar errado, de que você tem que parar para ver o que aconteceu, né? Porque às vezes a prática é totalmente distante da teoria. A mesma coisa, né? A teoria é totalmente distante da prática. E isso entra na questão da interpretação de resultados. Se você sabe que está errado, então eu vou tentar refazer. E isso aconteceu muitas vezes com as nossas práticas, a nossa pesquisa principalmente, que eu fazia uma pesquisa com o Kleber no laboratório. E às vezes, supondo, né, tem que dar um rendimento. Aí a minha pesquisa passava de 100% de rendimento, e isso é uma coisa que não é certo, né, não é comum. E eu me sentia assim, frustrada, porque pensava, nossa, estou fazendo tudo certinho, ao pé da letra, não está dando certo. E a vontade que eu tinha que largar tudo, jogar tudo pro alto. E aí chega o Kleber e faz um que dá um rendimento perfeito. Penso, nossa, não é possível, o que eu estou fazendo de errado, né? E assim, a gente enfrenta dificuldades e eu sou técnica. Então, para mim, aquilo ia ser uma coisa assim, fácil, né? De seguir o roteiro, de dar certo. Mas não é. Uma coisa também para a gente que é da pesquisa, que a gente tem que, como é que fala? Fazer o nosso procedimento sem depender de um roteirinhozinho certinho. Isso é uma coisa que no início me incomodou muito, porque eu ficava, gente, o que eu tenho que fazer agora? Sabe, essa independência que a gente não tinha, né? A gente estava sempre ali dependendo de um roteiro, sempre dependendo ali de alguém ali falar, agora você tem que fazer isso, ou sabe, ou até mesmo
ou algum amigo, sabe, vinha assim para falar, ó, agora você tem que fazer isso. Mas não, na pesquisa a gente tem que fazer tudo, todos os procedimentos assim. Tipo, é claro, vendo o caderno de alguém que já fez, mas só que não é a mesma coisa. Júlia, nossa Não é a salvadora. mesma coisa. Não é a E mesma coisa. isso leva ao fato também Gente, que a gente tem que ter um conhecimento prévio do que a gente está fazendo. isso. Quando eu entrei na pesquisa, você sabe que a gente não conhecia nada sobre complexos. Então, tipo, muita coisa pra gente era, caraca, cara, que é isso? Que nome é esse? Sabe, que é ligante? Né? A gente ficava nessas dúvidas, assim, tipo, que quando nós pegamos a matéria para ver, vemos que é um conceito muito básico, né? É, é, dentro da química dos compostos de coordenação. E, gente, só para vocês que chegaram agora, né? Nós estamos falando sobre laboratório de química, relacionamos ao cotidiano, falamos sobre interpretação de dados, falamos sobre conhecimento prévio e falamos de algumas histórias nossas da pesquisa, enfim. Vamos continuar só falando de algumas histórias nossas no laboratório. Conta uma história aí. Tipo, que você esperava uma coisa. Também você falou o negócio do conhecimento prévio, e isso me fez lembrar, né? Que o conhecimento prévio, quando a gente se refere à prática, não significa que a gente tem que ter a prática, o roteiro, e a gente tem que seguir fielmente, mas de que a gente também tem que entender com o que a gente está lidando, seja com as vidrarias, seja com os reagentes. Se eu misturar um certo reagente com outro, o que vai acontecer? Se é ácido, se é base. Essa vidraria, se eu posso lavar da mesma forma que eu lavo a outra, até isso tem diferença. E não é, né? Tem vidraria que você pode acabar... como é que eu posso dizer? Pô, Kleber, jogou um Quebrando, negócio da danificando. bureta. Não só... danificando isso. E isso é importante porque, por exemplo, às vezes a gente tem a noção do que pode acontecer e a gente, por um descuido, né, acaba errando. E aí o que ele está falando das nossas experiências é uma prática que a gente fez com amônia, que isso, assim, a gente lembra até hoje. E a amônia tem um cheiro muito forte. E a gente sabe que a gente não pode ficar muito tempo exposto. E nós ficamos num recipiente fechado com amônia por um certo tempo. Já estava todo mundo passando mal, sendo que a nossa turma, a maioria é técnico, a gente sabe. E aí vocês perguntam, não estavam usando o EPI? Gente, ok, mas a amônia é super volátil, né? E a gente estava lá, passando mal, mas tudo bem, a gente tem que fazer a prática. E isso acontece rotineiramente, até com nós que somos técnicos. Imagina com quem está chegando agora na graduação, né? Que não está entendendo o que está acontecendo. Sim. E fora também que tem coisas que tá fora do nosso controle. Igual uma história que eu soube de uma professora nossa, lá do IFE, que ela quase ficou exposta a cloro, gás cloro. E gás cloro é muito tóxico, muito tóxico. Então, tipo, é como qualquer ambiente que nós estaremos, vamos estar, pode acontecer acidente. Igual uma história que eu contei para Raquel mais cedo, falando sobre uns tubos de ensaio que nós pegamos no laboratório para fazer uns experimentos numa feira. E esse experimento era para medir o teor de açúcar de uma jujuba. Quanto mais calor lá liberava, a jujuba liberava, com certos reagentes que nós colocamos lá, media a quantidade de açúcar que tinha na jujuba. E quando nós fomos lavar todos os tubos de ensaio, a maioria deles quebraram. Gente, nós ficamos num desespero, que sem fim, no sério, num desespero. Gente, tem um monte de gente aí da Química que participou do laboratório, que eu tô vendo aqui que tá entrando. Comenta aí, gente, comenta aí se já aconteceu isso com vocês,
Isso daí dá um desespero pra gente. Será que vai acontecer com a gente agora? Será que a gente vai pagar, sei lá, alguma punição, né? E fora também o perigo, né, de alguém se acidentar, que é importante a gente estar consciente de que não é a nossa atitude também vai refletir na outra pessoa, né? Não é uma atitude isolada. É igual quando nós estávamos falando aqui, você às vezes achar, vou colocar um pouquinho de reagente a mais, achando que não vai dar nada errado, né? Que não vai dar nada errado e acaba no final a química sempre traz o seu erro de volta, né? Fala, nossa, ó, aqui tá Sim. errado. Mas basta a gente procurar a saber onde está esse erro e interpretar os dados como você falou, né? A gente também tinha discutido mais cedo que às vezes nós sabemos que a prática vai dar errado. E assim, antes da gente ter toda uma ideia do que realmente estava acontecendo, a gente permitiu acontecer, porque pensou que um pouquinho de perda de reagente aqui não vai fazer diferença. Mas na realidade vai fazer muito. E quando a gente vai fazer os cálculos, a gente sofre. E não pode também dizer que a culpa foi da prática, que a culpa foi do professor, porque o reagente ficou preso no becker. A culpa foi sua. E se você errou, você faz de novo, porque você vai continuar sofrendo da mesma forma com os cálculos depois. Gente, aqui, ó, o Tito comentou, ó, eu já quebrei a tampa de um dessecador muito caro. Deus Gente, me livre. Deus me livre. Tito, grande Tito, gente. Tito, um abraço, Tito. Saudade de você. Gente, caraca, são muitas coisas que acontecem no laboratório que também tem muita gente que acha que o trabalho é fácil, né? Como você falou. Só porque a gente já está mais acostumado. Não, gente. A gente tem que também estar disposto a mudar muitas coisas, né? Também tem isso, porque para humano, como é que fala? Para a gente, assim, botando a humanidade no geral, a gente acha que só porque a gente faz as mesmas coisas o tempo todo, não vai errar. Sempre vai dar certo, né? Sempre vai dar certo. Uma vez vai dar errado e a gente tem que mudar tudo, né? E é isso que eu aprendi na pesquisa, nas aulas de laboratório. Quantas vezes nas aulas de laboratório, um roteiro pronto, a gente teve que mudar muita coisa, né? Questão de quantidade, questão de até mesmo de procedimento, que às vezes por falta de reagente, ou tem que mudar o reagente. Sei lá. Aqui, ó, o Ariel falando. Já deixei um tubo de ensaio cair no banho-maria. Eu que levei a culpa, essa daí. Eu que levei a culpa. E mais o que nós podemos mais falar sobre isso? Falamos sobre a produção de conhecimento. Contamos algumas histórias. Também, gente, uma coisa também que nós separamos é a questão do... Como é que fala? Não é toda a aula de laboratório, para você que está começando um curso de química agora, não é toda a aula de laboratório que vai ser fenomenal, né? Que a gente também tem isso. Para nós que somos estudantes de química, na minha primeira aula de laboratório, eu pensei que eu ia mexer em muita coisa, sabe, fenomenal. E quando chegou na minha primeira aula, eu mexi só com água. Gente, eu fiquei muito decepcionado. Fiquei muito decepcionado. Mas é uma questão de segurança, né? É uma questão de segurança que as pessoas, que os profissionais colocam para nós alunos, porque nós não vamos mexer com HCl muito concentrado, né? No primeiro dia de aula de laboratório, imagina só, né? Isso porque tem muita gente que acha que fazer aula de TPL, né, que é quando você aprende justamente a ter o cuidado no laboratório, como se comportar. Os EPIs, né, que até escreveram aqui nos comentários, acham que é insignificante, mas na realidade não é. E até para quem sabe, a gente pode ter um descuido. Eu falei com o Kleber mais cedo de uma química nos Estados Unidos, por exemplo, que se você não usar o EPI adequado, pode vir a acontecer acidentes. E a pesquisa dela era com uma substância altamente inflamável, só que ela não estava com o jaleco de algodão,
que é o recomendável pra gente, né? E infelizmente ela deixou um pouquinho dessa substância cair no jaleco dela. E quando ela foi chegar perto do bico de Bunsen, né, para poder aquecer, acabou que o reagiu e infelizmente ela veio a óbito depois, porque o EPI, além de você dar a importância de que você tem que usar, algumas pessoas acham também que não precisam porque está sempre fazendo a mesma prática, a mesma pesquisa. Eu não vou errar, né? Mas não, não é. Você tem que sim estar de calça, de sapato fechado, de preferência jaleco de algodão, óculos, luva, sua flanelinha para limpar a sua bancada. E isso me fez lembrar outra coisa que a gente erra bastante às vezes, de é você estar sempre identificando o seu reagente. Às vezes a gente coloca um monte de Becker na bancada e pensa, eu sei a posição, eu sei qual reagente tem aqui, então eu não preciso escrever, certo? Não, não é certo. Porque vai que alguém chega, alguém muda, às vezes vai acumulando, 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 e aí você já não lembra a ordem. Você acaba misturando e tem certos reagentes que você não pode descartar tipo, em via comum, você tem que ter todo um preparo para o descarte. E isso faz com que você possa causar outros tipos de acidente, não só a si mesmo, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Até para É, danos no meio ambiente, que o Kleber tinha falado comigo hoje mais cedo, né? Muitas pessoas jogam óleo na pia porque acham que não causa nada. Imagina num laboratório de química que nós temos acesso a diversas substâncias, a diversas misturas, e você tem que conhecê-las, você tem que saber como descartar. a questão do que você estava falando, do tipo de colocar em ordem os reagentes e tudo mais. Gente, uma solução de NaOH e água e HCl, se você colocar 3 becquerels aqui sem identificar, você não vai saber qual é qual, porque as 3 são incolores. As 3. Aí você tenta ali fazer algo, né, para algum procedimento no laboratório que exija as 3 substâncias, você acaba tendo um resultado totalmente diferente por não identificar. Isso daí é muito importante mesmo. Atenção, atenção. Tem até uma história que no meio assim, das nossas aulas de laboratório, que teve uma pessoa que não identificou e fez algo muito errado mesmo, muito errado mesmo, muito errado mesmo. E era para dar um resultado e acabou dando outro totalmente diferente e ainda quase teve um trabalho enorme para limpar uma bureta, né? Que essa é a importância da atenção no laboratório de química, gente. É muito importante você ter atenção. Você está mexendo com coisas altamente perigosas, muito perigosas. Então, não é você, como é que fala? Ah, eu já tenho conhecimento também e vou me arriscar a moda, vamos embora, né? Você tem que ser precavido, igual um professor da gente fala também. Tipo, um becker aquecido sei lá, 500 graus Celsius e a temperatura ambiente tem o mesmo aspecto, né? Também. Então, não é sair pegando a mão, é verificar, perguntar, poxa, será que isso o que tem aqui? É ter um senso crítico, né? É nessa hora que nós temos que ter um senso crítico também muito aguçado, porque não podemos depender só do que nós sabemos, né? Essa é a verdadeira, como é que fala? É o verdadeiro bizu, né, que a gente tem que ter. E ó, escreveram mais no comentário. Vamos ver. É muito importante ter atenção às instruções e não ter vergonha de perguntar quando tiver dúvidas. Estamos sempre aprendendo. Isso. Exato também. Isso aí. Exatamente. Isso é. Exatamente. Quantas vezes as pessoas... Gente, isso daí é um problema de aluno, né? Nós somos alunos e nós podemos falar disso. A gente tem vergonha de expor nossas dúvidas. Quantas vezes nós já discutimos sobre isso lá na faculdade, né? Sobre a questão de não
expor nossas dúvidas com medo do que o amigo vai pensar da nossa dúvida. Caraca, esse garoto é muito burro, né? Mas essa questão no laboratório, ou seja, em qualquer aula, gente, é muito importante você perguntar. Porque isso daí vai ser algo para a sua carreira, para o seu aprendizado. Então, não fique com vergonha de falar, vou perguntar e fulano vai achar que minha dúvida é boba, né? E é Não aquela existe fala, dúvida né? Às boba. vezes a sua dúvida pode ser a dúvida da outra pessoa também, e a pessoa não Isso aí. pergunta. Isso E aí. também é Isso válido aí. a gente ressaltar que às vezes a gente também tem uma imagem errônea do tipo, o professor tem que saber. Mas, gente, o professor também aprende com a gente, assim como a gente aprende com ele. É um constante aprendizado. E se a gente não sabe, a gente procura saber. E isso até retorna um pouquinho para a interpretação de resultados, que a gente teve uma prática no semestre passado com um professor, que ele não deu o roteiro do que era na prática. Ele só queria que a gente misturasse as coisas, né? Como dizem. E que a gente tinha que observar e ver o que vai acontecer. E a partir dos nossos resultados, a gente fazer proposições do que a gente obteve ali, do que aconteceu. E isso é super válido, porque faz com que você, né, tenha que você coloque sua cabecinha para pensar um pouquinho. Porque se você só quiser tudo ali de mão beijada, né, sua prática, sua teoria, e às vezes não dá certo, faz com que você tenha um pensamento de vou correr atrás disso, né? Vou ver. Não sei. A independência, né? A independência, buscar independência porque a gente não tem que ter resultados prontos. A gente não tem que ter a interpretação já toda pronta antes de entrar num laboratório. A gente está ali para isso, para pesquisar, mesmo numa prática, numa aula, a gente está ali para pesquisar, gente. A gente está ali para aprender algo que aquela prática vai trazer para a nossa formação. Ou seja, a interpretação dos dados, dos resultados, é tudo nossa tarefa, entende? O professor ali, ele tem que, como é que fala? Ele só tem que ali estar nos auxiliando em coisas ali que pode surgir, né? E não colocar todo fardo, você que tem que me dar uma interpretação, você que tem que me dar o conhecimento. É claro que ele vai dar o conhecimento à medida que pode, mas, tipo, o essencial de uma aula de laboratório é a gente também ser imersos nesse ambiente de pesquisa, nesse ambiente como é que fala? De busca ao conhecimento, que não é dentro de uma sala de aula a gente busca conhecimento, busca, mas só que a questão é mais voltada ali para a prática, né? Aquela dualidade, teoria e prática, porque como nós falamos aqui, às vezes o resultado dá totalmente diferente do que a gente esperava. Então a gente tem que buscar em livros, porque né, não é possível, gente. Não é possível que em algum momento alguém nunca viu isso antes acontecer. Entende? Então a gente tem que buscar a interpretação. Buscar interpretar. Não é só porque o de fulano deu de um jeito, o de ciclano deu outro, que o seu experimento esteja errado. Então basta você estar disposto a buscar a interpretação daquele dado. Pode ser que lá na frente você descubra que você errou, ou não, né? Às vezes você tem que pesquisar mais um pouquinho, né? Tem que ter essa produção de conhecimento, porque agora vindo mais para a área da educação, né? Nós estamos sempre procurando respostas já prontas, que outras pessoas já responderam, e a gente nunca parou para dar uma resposta que seja nossa. Então isso é uma coisa muito, sabe, muito nova para quem está fazendo a graduação, ou para quem tem um professor, sabe, que tem uma inovação, sabe, no seu jeito, ali na sua prática didática. Então é muito importante mesmo, muito importante a gente estar buscando, a gente estar, sabe, sempre procurando melhorar nessa questão. Sim, exato. Fala aí, o que mais faltou a gente falar? Hum, deixa eu ver aqui.
Ah, pessoal, também se vocês tiverem alguma dúvida a respeito, vocês podem perguntar que a gente vai tentar responder da melhor maneira. Isso aí, pessoal. Comenta aí, comenta, comenta. É, Todo o que eu mundo acho, comentando. sim, o que eu acho relevante focar aqui mesmo também, retomando um pouquinho lá pro início do tema, é que eu queria muito, assim, que as pessoas pudessem sentir de que você não está afastado desse ambiente. Laboratório, parece que é uma palavra que acontecem coisas fenomenais. Acontecem, mas você não está afastado disso. Você sempre está aprendendo, assim, todo dia com uma prática, seja em casa, seja na faculdade, no laboratório. E é importante você continuar. É importante que se você errar, você refaça, ou que talvez o seu erro seja uma coisa nova. E de que também a ciência em si, ela está muito presente no nosso cotidiano. E não é que, voltando também um pouquinho para as nossas pesquisas, e de que nem sempre tudo é voltado para o comércio, para a empresa. É muito bom quando você consegue usar esse ambiente para fazer estudos, pesquisas. O que mais Bem tem para falar aí, pedagógico, né? Clebinho? Sim, Então, a questão do ácido na água, a água no ácido, enfim. Vamos falar um pouco sobre isso? pode ser. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Que é que o Assim, pessoal gosta. Esse daí é uma coisa que todo mundo vê aí no a químico famosa fônico, em tudo. pergunta. Então, gente, temos também aí, ó, outra. Teve alguém que falou valor teórico, valor real. Isso daí nós vamos Nossa, também vamos falar é daqui a muito pouco. Isso importante. é muito importante mesmo. Muito importante. Muito obrigado pela sugestão. Então, vamos primeiro falar do ácido, né? Gente, pelo amor de Deus, não coloque água no ácido. É ao Jamais. contrário. Porque a reação é muito exotérmica, libera energia. Ou E seja, dependendo do se ácido que você você usar, vai dar problema. e ainda, por exemplo, vamos supor que caia ácido sulfúrico, né, no seu braço. Vamos supor, não quero que aconteça isso com vocês, gente, Aí jamais, a jamais. primeira E nunca coisa aconteceu que alguém comigo. pensa é: vou lavar A mão com água. com água. Não, Gente, jamais faça isso. isso daí você vai estar piorando a sua vida. Sério, sério, vai estar piorando aí a sua situação. Você não pode jogar água se ácido sulfúrico cair em você. Porque se você jogar mais água, aquela reação com a água, com ácido, vai ser exotérmica, vai te queimar ainda mais. Vai te queimar ainda mais. Fora que o ácido reage com a água que tem na nossa pele, né? E aí dá essa sensação de queimação, por causa da liberação de energia. Então, gente, ó, não jogue água. Mais indicado, se eu não me engano, é para jogar algo que seja mais um detergente, algo É, primeiro depende para muito não. do ácido também que você está manuseando, né? Uhum. Vamos lá falar sobre o valor teórico, o valor real. Fala aí, Raquel, um experimento seu aí. Isso daí é uma coisa muito importante, né? Olha, eu vou ser sincero. Às vezes eu acho um valor teórico e o meu valor real quase nunca dá. Então, é, tô tentando pensar em alguma prática aqui, porque isso me vem muito na Cara, aula de pesar na quantitativa. balança. Me vem Pesar na muito na aula balança, de isso daí já. quantitativa. Já dá uma mudança, assim, grotesca. Às vezes a balança você não sabe também se ela tá ali regulada, né? Às vezes você fica tentando chegar num zerinho e passa um pouquinho. Os seus Uhum, cálculos podem estar certinhos, mas quando você passa na prática, o seu valor real é totalmente diferente. isso aí.
Isso aí, gente. Tipo, aqueles resultados é importante também. Aqueles resultados, vamos supor, para a pessoa que está estudando rendimento. Sempre o rendimento do exercício dá 90, 80, e a gente quase nunca chega acima de 50%. Gente, só uma vez só que eu consegui 84%, eu fiquei muito feliz. A Esse é Kel o sabe, exemplo. Que a gente faz uma só pesquisa essa. juntos, e aí a gente faz a mesma pesquisa, seguimos a mesma linha teórica, seguimos a mesma linha prática. E aí eu fui fazer e a minha pesquisa deu mais de 100%. Eu fiquei super chateada porque era uma coisa que já tinha sido estudada por outra pessoa que deu certo, mas eu não tinha sido a única com uma pesquisa com rendimento mais de 100%. E aí chega o Kleber, faz a pesquisa um pouquinho depois de mim, o rendimento dele dá 80 e tantos por cento. E aí eu fiquei assim, o que está acontecendo, né? Sem contar que a dele também foi um rendimento diferente do que o que a gente deveria chegar perto, né? Uhum. E aí eu refiz a prática e deu 50 e tantos por cento o meu rendimento. Ainda assim foi diferente. E a gente seguiu a mesma coisa, o mesmo valor teórico. E o que a gente fala sempre de que a teoria foge da prática, assim como a prática foge da teoria. Apesar de nos dar aquela base, a gente tem que estar sempre estudando para entender o que aconteceu ali, né? A diferença de resultados. Isso aí. E igual aquela síntese de complexos que nós fizemos na aula de inorgânica experimental, que o nosso rendimento deu 0,0, sei lá o quê, mas deu muito Puxado, né? baixo. Deu muito Que a gente baixo. usou a Deu mesma muito baixo substância mesmo. com diferentes solventes, não foi? Aí uns deram Isso. 50% de rendimento, 70% de rendimento, e um deu 0,000 não sei quantos por cento de rendimento. Você vê, Isso né, aí. como que a mesma Gente, substância pode formar coisas diferentes. isso aí. Também a gente tem que estar muito ligado também, tipo, não descartar um resultado já, assim, não é o que eu esperava, vou descartar. Não. A gente também tem que procurar saber, né, se houve erros, se tem algo além, tipo, do que a gente precisa mudar. Esse negócio, Vamos falar. Vai, fala. Vicente, é que esse negócio do valor teórico e do valor real me fez até lembrar quando a gente tem que fazer algum ajuste de pH com pH-metro. E aí, às Isso é vezes, muito a gente chato. tem que ter um certo tipo de pH. Aí tá muito ácido, adiciona básico. Tá muito básico, adiciona ácido. Aí fica nessa, adiciona, adiciona, adiciona. Quando a gente vai ver, a gente já adicionou tanto que a nossa solução já deve estar lá. Já não é longe do nosso valor teórico, é longe do que a gente precisa. A gente tem um valor totalmente diferente. Isso aí. E também tem uma margem, né, que até mesmo a própria teoria deixa pra gente, que a gente não pode passar, porque não é um valor fixo, né? Não tem como. Aliás, isso daí para nós é impossível a gente chegar, vamos supor, uma solução tem concentração, vamos supor, 2 mol por litro. Vai ser muito difícil para a gente chegar naquele 2 mol por litro, entende? Então a gente vai ter um fator de correção, vai ter outros fatores ali para, sabe, corrigir ali aquele erro que justamente não está dentro do nosso controle. Que tem erros também que a gente não comete por querer, né? Isso também nos retoma aquilo que a gente conversou mais cedo, por exemplo, tem uma bolha na nossa pureza, tem uma bolha na pipeta. A atenção, né? Como você tem que ter muita atenção em laboratório, porque qualquer errinho minúsculo, por mais que seja, vai dar um valor diferente depois e vai te dar mais trabalho, porque você vai ter que realizar os cálculos todos de novo, para tentar chegar o máximo possível perto do valor teórico. Isso aí. Vamos falar agora sobre descarte. Descarte nós já falamos? Já? Não, né? Tá, Não falamos mais sobre ou descarte. menos, um Já? pouquinho. Só um pouquinho, a gente tinha falado de Vamos falar um descarte, que a pouquinho gente não mais. pode
A gente fez uma mistura, uma substância, e agora? Acabou? Fica por isso mesmo? O que que eu faço? Eu jogo fora? Depois que acabou minha pesquisa? Isso é muito importante. De que Isso é não muito é importante, gente. qualquer recipiente que você pode descartar a sua Isso. amostra. Isso aí. Se não é sair, vou fazer essa prática, vou fazer essa reação, aí vou jogar tudo na pia. Não. Temos que ter um cuidado com o meio ambiente, que é muito importante, né? Porque, como futuros cientistas, nós temos que cuidar do meio ambiente. Gente. Não é vou preparar tudo aqui de qualquer jeito, que aliás também tem que ter atenção, e descartar de uma maneira segura, adequada, no tempo certo, que tem descarte, como Uhum. você falou, que tem que ter um tempo para descartar, e tem que ver, né, ver aí se o laboratório seu tem suporte técnico para isso, que lá no caso no IF tem um suporte técnico É. para essa questão de descartes e tudo mais, e descartar de uma maneira segura e que não cause mal ao meio ambiente. Agora, vamos falar sobre o suporte, né, científico no Brasil, para a gente terminar a live. Gente, está muito bom. Estou gostando de ver o pessoal aí. Interagindo, né? Depois eu vou disponibilizar interagindo. Depois eu vou disponibilizar essa live lá no YouTube, tá? Segue lá aí o Quimicart, vai lá no YouTube que tem 2 vídeos lá muito bons. E se inscreve no canal lá, nós estamos com uma meta aí de 100 inscritos até o final do mês. Deixa seu like. Vamos conseguir, eu creio. É, vamos lá, vamos voltar aqui para a falta de suporte técnico, né, científico aqui no Brasil, que é uma questão que vem já de muitos anos, não é questão de um governo só para esclarecer que não é cunho político aqui que nós estamos querendo abordar. A questão é de um problema que vem já há muito tempo, né? Eu acho que quando a gente se refere a isso, é que, por exemplo, eu, como aluna do IF, eu acho que o nosso laboratório é bem equipado, nós temos muitas opções de pesquisa lá dentro, mas que ainda assim nos falta muita coisa, faltam certos tipos de equipamentos, e aí, por exemplo, mesmo nossa pesquisa, nós fazemos as amostras e tem que esperar meses, porque tem que ir para outro campus para serem analisadas até retornarem, e aí você analisa e faz de novo, porque você obviamente vai encontrar algum errinho, você está sempre tentando se aperfeiçoar. E também muitas vezes professores que gastam dinheiro do próprio bolso para tentar manter a pesquisa. E são pesquisas É, assim que são muito interessantes, isso não só nos nossos campos, no nosso campus, né, mas em diversos outros. E quando a gente também está falando disso, é também em laboratório em outras escolas. Tem escola que nem laboratório tem, então tem pessoas que têm uma defasagem muito forte no ensino de ciências, principalmente quando chega no ensino médio, o pessoal acha que, ah, química, só estudei tabela periódica. Não é é assim que funciona. verdade. É verdade. E É também, uma importância muito grande, né? O laboratório de sim, química para o ensino médio. É claro que tipo, nós não temos assim, tipo, o tempo dentro de um ensino médio. As pessoas ficam muito pouco ali, tem muito pouco tempo para a química, vamos mudando assim minha fala. E é claro também que tipo, tem pessoas que não têm essa afinidade com a química, né? Mas mesmo assim, tipo, para a pessoa explorar e conhecer, porque o ensino médio é o lugar que a gente deve se conhecer, né? Para ver o que a gente gosta realmente, o que a gente quer seguir realmente, né? Então, experimentar acho que é a melhor forma da pessoa se conhecer experimentando assim as coisas novas para ver se aquilo é para ela, né? Então, o laboratório seria muito importante para o ensino médio. Teve até uma prática que eu fiz no ensino médio que foi só para ver uma coisa bem simples, mas só pela mudança de ambiente, por causa de estar dentro de um laboratório da escola,
que o laboratório era bem equipado, Raquel. Sério, o laboratório da minha antiga escola era bem equipado, mas só que ninguém usava. Ninguém usava mesmo. Ninguém usava. É porque também Você só falta tava ali. muito ensino técnico, né? Também falta. Os alunos não podem ir lá sozinhos. E às vezes não tem a escola não dá o apoio adequado a um profissional para poder auxiliar É, dentro de um laboratório. verdade. Então, gente, essa falta de suporte faz com que muitos cientistas brilhantes no Brasil, que nós temos cientistas brilhantes, eu estava até vendo no Condec isso, que nós temos cientistas brilhantes. Isso daí foi a fala de um doutor da UFRJ ou da UF, se não me engano, que nós temos cientistas brilhantes aqui no Brasil, mas pela falta de suporte, pela falta de investimentos em pesquisa, que nós acabamos perdendo eles para o exterior, né? Nós acabamos Inclusive, perdendo uma ele por causa. professora nossa. Nós temos a professora Renata, tem uma pesquisa maravilhosa, e aí ela teve que fazer todo o seu mestrado no Canadá, porque aqui no Brasil não tinha o suporte que ela precisava para É, manter a pesquisa. verdade. Isso aí. Acho que, Gente, assim, não só na obrigado. química, né? Mas em ciências em geral, tipo biologia, Uhum, física, entre outras coisas. isso. Porque, aliás, o que nós conversamos aqui engloba todas essas áreas, né? Querendo ou não. Que engloba a física, engloba a biologia, porque também muitas das vezes, gente, imagine, não vamos ser só, como é que fala? Fazer algo só para a nossa área, né? Falando assim no geralzão, quantas vezes aí temos biólogos aqui assistindo a gente? Comenta aí se você teve algum resultado assim, tipo, diferente da teoria ou algo. Tipo, uma coisa que eu sei, que no caso o Ariel sempre fala, né, com a gente, que é a questão da física, que também é essa questão do resultado real e do resultado teórico, né? Que ele também fala bastante isso pra gente. Mas da parte da biologia, eu nunca ouvi, né, deles, nessa questão de análise deles. A não ser a análise bioquímica que nós tipo, já fizemos no técnico, ou, ou no meu caso, no superior. Então, comente aí, gente. Estou gostando de ver vocês interagindo, tá? Vamos lá. Mais alguma coisa, Raquel, para acrescentar sobre essa questão da falta de suporte científico? Não. Então, gente, obrigado por estar com a gente. Muito obrigado, tá? Muito obrigado, Raquel, por ter aceitado esse convite, esse Obrigada a desafio aí você. de desenferrujar na quarentena, né? Que estamos aí É, numa época muito horrível. Estamos com saudade, gente, muito, muito saudade. Todos os nossos amigos aí já que estão assistindo, até mesmo você. Estamos saudade muito. dos meus Eu, filhos também. particularmente, estou com muita saudade de vocês, que a gente está sempre junto, o dia todo junto, convivendo, um aturando o outro. Uma hora um tá chateado, o outro tá rindo, outra hora todo mundo tá junto. Sabe, essa convivência, sabe, que a gente tinha. Os surtos coletivos que a gente tinha. Então, a gente está com saudade disso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado por ter Obrigada. assistido a gente. Muito obrigado por comentar e tudo mais. Fiquem ligados aí no KimiCart. Na quinta-feira agora nós vamos ter outra live. E fiquem com Deus, gente. Se cuidem bastante. Fiquem em casa nesse momento horrível que nós estamos passando. E se cuidem, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Raquel. Tchau, tchau, gente. Tchau. Lembrem que química não é só misturar coisas, pessoal. Ok? Tchau, Raquel. Tchau, tchau. Obrigada. Se cuidem.